uma agressividade, uma prisão, uma morte. Durante esse período histórico também, dessas mudanças, né, dos trajes e das técnicas de corpo, né, talvez, não sei se na sua pesquisa também teve um olhar sobre a questão do contato, do toque, como foi isso também, se tem essa possibilidade de fazer esse link, se que faz parte do seu processo de pesquisa, né? Obrigado, professor. Professora Karen. Eu acho que todos esses textos religiosos, né, dos intelectuais da Idade Média, por exemplo, eles vão nessa direção, né, de criar um conjunto de gestos e de comportamentos que mostram a contenção, que codificam o contato, né, e que buscam harmonizar o ambiente. Então, é claro que cada época vai elaborar determinados códigos de gestos, e cada sociedade e cada cultura também, né? Andar de mãos dadas na rua, no Ocidente significa algo, no Oriente vai significar outra coisa, uma piscadela, enfim, tem vários. Eu acho que os estudos da antropologia são muito ricos nisso, né? Não é muito minha seara, eu não ousaria falar muito sobre isso, mas tem a ver sim com esse conjunto daquilo que vai se chamar depois de boas maneiras, né? Vamos abrir para uma última pergunta. Aí depois eu queria fazer também uma. Alguém quer fazer mais uma última pergunta, um comentário? Vamos lá, rapidinho. Carmen Lúcia, primeiro, boa noite, né? Boa noite a todo mundo que está aqui hoje. A gente veio de Rio do Sul, pegamos um ônibus só para quem te ver. Então, que honra, hein? estamos aí também utilizando como base para estudo aí o Raízes Europeias. Olha, meu que o professor já citou. Vai para quinta, já foi para quinta edição. Já estou lendo a quinta edição. Seguinte, a gente percebe como fica essa mão por trás de tudo, né? Positivismo em cima do padrão social, como ele age na educação do físico. Educação física, vamos jogar um esporte. Esporte é uma manifestação da educação física. Está ali presente, mas não é único, não é só aquele caminho. Sempre que é criado um programa para um controle de massa, vamos dizer assim, para educar a população, existem os revolucionários. Depois vem os contra-revolucionários, que é para impedir que aquele movimento continue. E daí, como você mesmo citou, vão lá e se embasam, tomam como base uma coisa que já foi usada, só mudam o jeito de fazer e aplicam de novo, para a mentalidade daquele povo que surgiu novo, pensando diferente. Só um comentário geral que eu queria passar pelo que eu tinha entendido hoje que passou. Obrigado. Obrigado a vocês. Só para dizer que eu conheço Rio do Sul, viu? Eu fui para Rio do Sul quando você não tinha nascido ainda. Certamente nos Jogos Abertos de Rio do Sul, que eu não lembro se foi 1971 ou 72, 72, sei lá, mas eu fui, eu era atleta de Mafra, revelação, jogava vôlei bem pra caramba, hein? Professora Karen, acho que a gente pode ir encerrando, fazer um pedido de um último comentário. É o seguinte, né? Eu sei que você trabalha na Unicamp há muitos anos, orienta dissertações de mestrado, teses de doutorado, e geralmente as pesquisas que você orienta, elas trabalham mais a questão do Sudeste, né, São Paulo, etc. No entanto, né, eu sei que você também está orientando uma garota que está fazendo uma tese de doutorado com pesquisas que abordam aqui a região sul, veio para arquivos em Blumenau. Então, muitas vezes a gente se interessa pela questão do corpo, é um tema fascinante, não há dúvida disso,
mas sentimos uma certa dificuldade, né, de como trabalhar, de qual olhar dar, quais fontes, qual caminho, como historicizar essas questões. Então, eu sei que é uma pergunta difícil, né, mas para nós que estamos aqui em Santa Catarina, onde é possível, acredito eu, fazer muitos trabalhos sobre o corpo, né? O que você poderia nos falar sobre isso, no sentido de promover o aumento e o desenvolvimento dos estudos sobre história do corpo, educação do corpo, a partir aqui da Santa Catarina? Realmente é uma questão difícil, mas eu penso assim, é possível, por exemplo, estabelecer uma linha de pesquisa, né? Uma linha de pesquisa pluridisciplinar, né? Em que pudesse haver uma colaboração da história, da geografia, da educação física, enfim, dos cursos, das ciências, eu acho que das ciências humanas, de todas as ciências humanas e da filosofia, com a educação física, que é uma área mais interdisciplinar também, para ir ao encontro de estabelecer ao estabelecer uma linha, poderia se estabelecer, por exemplo, um grande programa, né? A FURB poderia fazer um programa, né? Em que, não um programa de mestrado ainda, estou falando um programa de estudos, em que vários temas da história do corpo poderiam ser objeto de projetos específicos, né? Porque Santa Catarina tem uma riqueza muito grande, talvez uma singularidade também em relação a uma história do corpo, que precisa ser mais contada. Não estou dizendo que não exista, mas porque é um estado que tem uma diversidade étnica muito grande. E essa diversidade étnica, ela aporta características muito específicas dos usos do corpo, dos divertimentos, né? A ideia, por exemplo, de um estudo dos divertimentos, né? Não estou falando em lazer, estou falando em divertimentos, né? E seria um movimento muito interessante, porque eles estão ligados ao corpo. Esse estudo que a minha aluna faz, de doutorado, que começou com o TCC, e com a iniciação científica TCC, e virou uma tese de doutorado, nós começamos a pensar a ginástica alemã, mas aí pensar a ginástica alemã pela ótica da vida associativa, portanto, dos estudos de imigração, portanto, como uma prática de relações e de sociabilidades, né? Eu sempre fico provocando o Léo, que Blumenau deve ter um passado muito bem guardado em alguns arquivos que precisam ser constituídos em fontes de todo esse processo de divertimento, por exemplo, em relação à natureza, né? Uma natureza muito pródiga, os rios, né? O rio que passa pela cidade, a proximidade com o mar. E onde está isso? Isso está em algum lugar, né? Como que, quer dizer, problematizar essas questões, né? Ao invés de nós ficarmos repetindo os estudos à exaustão, pensar em novos temas e novos problemas no campo da história do corpo, em que práticas corporais junto à natureza são um exemplo, práticas corporais junto a essas sociedades, práticas corporais também das diferentes etnias indígenas que existiram nesse estado e que existem ainda. Quer dizer, esses estudos indígenas são muito interessantes. A Ana Márcia Silva publicou um artigo no ano de 2013, uma coletânea que eu organizei, e foi muito legal a reflexão que ela fez à época, que era Mugres e... É muito bonito o título, porque era um pouco a ideia de como que esse embate entre a imigração e os indígenas, né? Então, o que dá desse embate? O que resta, né? Que corpo resta? O que fica? Então, eu acho que dá para estabelecer um plano, entende? Dá para fazer um grande projeto temático, né? E enfim, fazer as alianças com a gente. Né? Bom, eu acho que é isso, Léo. Não sei se eu respondi. Agora é ir para os arquivos, né? E... É isso, botar os estudantes de iniciação científica para trabalhar. É a
se interessa e que se entusiasma com o nosso entusiasmo e que a gente consegue orientar a iniciação científica, porque é o momento mais legal para você fazer esse percurso, né? Bom, sim, mais um comentáriozinho, pode ser? Então, um último comentáriozinho, então. Boa noite. Eu peço desculpas, mas e agradeço. Né? Eu queria só falar um pouquinho da questão da arte, né? Que eu acho que não foi falado. Eu trabalho com formação, com educação musical e com formação também de professores na área de educação musical. E a história da educação musical ela também tem uma questão do corpo aí que precisa ser olhada com cuidado, né? E no momento de trabalhar a formação com os professores da educação infantil, a necessidade de rever algumas práticas também minhas, eu senti a necessidade de buscar nas artes cênicas o trabalho corporal para conseguir aliar ao trabalho da educação musical. Então, eu acho que esse olhar com relação ao corpo, mas com o olhar também das artes por exemplo, ele teria que estar constituído no grupo de estudos, né? Isso. Por exemplo, olha, já tem mais Excelente ideia. Professora Carmen dá uma disciplina na Unicamp, Corpo, Educação e Arte, né? Dava. Porque assim, era no ano 97, 98, o curso de Pedagogia da Unicamp fez uma reformulação bastante profunda no curso. E uma dos problemas que nós identificávamos na época era de que não havia trabalhos corporais para o pessoal da pedagogia. E aí nós criamos uma disciplina que se chama Corpo, Expressão e Arte. E aí é uma disciplina obrigatória, eu não dou mais essa disciplina, já faz algum tempo, mas eu fui do grupo que criou a disciplina e nós criamos inclusive um espaço físico na faculdade. A Faculdade de Educação da Unicamp tem uma sala grande, de madeira, com música, com tudo, para trabalhos corporais. E foi uma experiência, é uma experiência até hoje muito interessante, porque estudantes de outros cursos matriculam-se e então cria um ambiente muito bacana de cênicas, de educação física, do povo da dança, com o pessoal da pedagogia. E é muito legal, assim, é uma experiência muito positiva para a gente. Então a sua ideia, a arte nunca está descartada. Bom, a gente vai finalizar. Só queria saber a lista de chamada. Tá onde? Passou. Tá aí. Alguém ainda não assinou? Então, tá.